Gravando. Isso aí. Então, olha só. O que a gente viu até agora aqui, hein? Matheus Felipe. O que a gente viu até agora em Química Geral? Opa, entrou mais uma aqui. Stephanie Borges. Tudo bom, Stephanie? Boa noite, Stephanie. O que nós vemos até agora na Química Geral, hein, moçada? Vocês podem me ajudar aí, que eu tô esquecido. O que a gente viu? Boa noite, Stephanie. O que a gente viu? Aí, ó, concentração comum, ligações químicas, número de mols, mistura homogênea, porcentagem. Olha só, massa molar, massa molar. Nossa, eu vou te falar, viu? Vocês estão afiados. Molaridade não. A molaridade a gente vai ver hoje, tá? Então, olha só. Eu vou aqui projetar para vocês a nossa aula de hoje. Quem não veio hoje vai perder. Entrou mais uma, só falei que vai perder, entrou. Carita Fernanda, boa noite, Carita Fernanda. Eu vou projetar aqui, peraí. Aí vocês vão. Opa, mano. Dalila Rabelo. Peraí, Dalila, vou te autorizar aí, peraí. Boa noite, Dalila Rabelo. Ó, já tem 21 alunos, ó. Recorde, 21 alunos. Ó. O que vocês estão vendo na tela de vocês, gente? Por áudio, tá? Porque pelo chat eu não consigo mais. Lista de exercícios, soluções. Isso. Opa, entrou mais um aqui. Peraí, deixa eu ver quem é. Ó, a Jéssica Ferreira. Boa noite, Jéssica. Então, olha só, presta atenção, ó. Deixa eu mudar aqui para você não confundir sua cabeça. Deixa eu ser. Tá, vamos lá. Olha só. Qual foi a ordem cronológica do conteúdo? Eu vou resumir em 30 segundos. Pode anotar aí, pode contar em 30 segundos o que a gente viu até agora. Então, 1, 2, 3, valendo. Nós começamos no primeiro dia de aula vendo o conceito de átomo. Passamos para ligações químicas covalentes. Entramos em soluções. Começamos a ver que tem 3 tipos principais de concentração de solução. Primeiro, nós vimos concentração comum. Pega a massa e divide pelo volume. Segundo tipo de concentração foi porcentagem. E o terceiro tipo de concentração é a concentração molar, que depende da massa molecular e depende do número de mols. Isso que a gente viu até agora. Então, olha só, eu vou até escrever aqui em letras grandes qual é a matéria de hoje. Essa aqui, ó. A matéria de hoje é a famosa, a mais complicada, a matéria mais chata que eu acho que é a molaridade, tá? Lucas Oliveira, boa noite, Lucas. Então, a matéria de hoje é a molaridade, tá? Molaridade também é conhecida, todo mundo sabe. Molaridade é a mesma coisa que concentração molar, tá? Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me escuta. Essa matéria aqui, se não é a mais, é uma das mais importantes do curso de farmácia quando a gente olha para a parte química. Se você não sabe molaridade de solução, você não vai conseguir andar no curso. Então agora, você pensa que você está em uma cápsula de vidro. Sozinho. Sozinho nunca, você e Deus. Tá aqui, ó, tô sozinho aqui no meu escritório, eu e Deus. Ó, o Breno chegou, gente. Boa noite, Breno. Então nós estamos aqui para concentrar. Qualquer dúvida, eu estou no áudio, tá? Que agora eu não tenho mais acesso ao chat. Então, olha só, presta atenção, tá? Essa lista de exercícios aqui, eu apresentei para vocês ela
há mais ou menos um mês. Um mês você esperou da sua vida para você começar a resolver estas questões. Entenda o que eu vou falar. Essa semana vai ser um pouquinho mais puxada, porque vocês vão ter que fazer alguns exercícios para o professor. Alguns que eu vou pedir para que. Professor, eu não estou conseguindo ouvir seu áudio. Tá me escutando? Tá me escutando? Deu falha aí? Tá me escutando, Voltou, gente? voltou. Voltou? Sim, Voltou? Então, sim. beleza. Então, olha só. Então, fechou. Sim. Então, olha só. Até agora, você aprendeu essa fórmula aqui, que é a fórmula da concentração comum, que basta pegar a massa e dividir pelo volume. E isso aqui você tem obrigação de saber. Uma outra fórmula que você sabe e você aprendeu muito bem na aula passada, que você aprendeu muito bem na aula passada, foi essa aqui. Inclusive, eu coloquei lá no Google Classroom uma listinha bem singela, bem tranquila, bem fácil de cálculo número de mols. Então, até agora, o que você aprendeu em termos de fórmula dentro da disciplina de Química Geral foram essas duas aqui. Concentração comum é massa sobre volume e número de mols é massa sobre massa molecular. Eu estou mentindo, gente? Pode falar por áudio. Se eu estiver mentindo, podem me desmentir. Olha a verdade, gente. É verdade, professor. Tá É certo. verdade. Obrigado. Só que hoje, presta atenção, hoje vai ser um momento que pode ser que o seu cérebro pife. Pifar no sentido de se confundir. Tudo bom, curado? Boa noite, curado. Então, presta atenção para você não se confundir. A matéria é confusa, a matéria requer atenção. Então, olha só. Eu vou apagar essas duas fórmulas aqui, vou apagar só uma, tá? Mas por quê, professor? Ah, porque essa fórmula aqui eu não vou utilizar mais. Eu vou utilizar na aula de hoje duas fórmulas. A primeira é essa aqui, que você já viu na aula passada. E a segunda fórmula, que é a mais importante de hoje, é essa aqui, ó. Professor, como é que você calcula a molaridade? Como, professor? Molaridade vem da palavra mol. Molaridade vem da palavra mol. 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 Ah, professor, mol. Ah, aula passada eu sei calcular mol. Aula passada você explicou isso. Para você calcular os mols, basta pegar a massa e dividir pela massa molecular. Então, molaridade tem a ver com mol. Professor, então fala para a gente, qual é a fórmula da molaridade? É muito simples. A molaridade é a letra M maiúscula. Maiúscula. Para você calcular a molaridade, você precisa da massa. Peraí, que massa? Peraí, gente. Sai aqui do negócio. Você precisa do número de mols sobre o volume. Essa é a fórmula para você calcular a molaridade. Essa fórmula aqui, ó, concentração é massa sobre volume. Essa fórmula aqui é a fórmula para calcular a concentração comum. A fórmula para calcular a molaridade é só você trocar a massa pelo número de mols.
O volume continua o mesmo lá embaixo. Então, se eu pedir para você calcular a molaridade, tem que vir na sua cabeça rapidamente a fórmula. Molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Aí você pergunta assim, professor, como é que eu vou calcular o número de mols? Muito fácil. O número de mols você aprendeu a calcular na aula passada. Para você encontrar o número de mols, pegue a massa e divida pela massa molecular. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Quando você procura na internet como resolver questões de molaridade, você encontra diversas fórmulas e diversas fórmulas para fazer a sua questão. Eu quero pedir uma coisa para vocês no seguinte sentido. Tentem fazer do jeito que eu vou fazer aqui, para você entender como é que você trabalha com a questão. Deixa eu ver aqui, alguém está me mandando aqui um... Deu o quê? Deu falha aí? Não. Tá. Ninguém me chamou não, né? Então, beleza, vou voltar para cá. Então, aprendam do meu jeito. Não é que o meu jeito é o certo. O meu jeito, eu acho que é o mais fácil de você entender. Eu tenho certeza, como se 1 mais 1 são 2, que alguns já tentaram fazer questões dessa lista e fizeram de um outro jeito, que a resposta deu a mesma e também é um jeito correto de fazer. Mas eu acho que esse aqui é o jeito mais claro. Professor, Quer ver? professor, Fala. a Caroline Fala, Curado falou que Kevin. tá passando mal, ela não vai conseguir assistir a aula. Você viu aí? Não, professor, desculpa, eu tenho que sair. Estou com crise de labirintite, não estou conseguindo assistir, tá? Não, Carolina, tô tranquilo. A gente quer saúde na aula de química. Pelo amor de Deus. Vai descansar, tá? Depois eu vou gravar a aula e eu vou postar no Google Classroom, tá? Então, beleza. Ela já saiu? Obrigado, beleza. Vai lá tomar um suco de laranja, Carolina. Vamos lá. Vou voltar para cá, ó. Obrigado, Kevin. Você ganhou aí um parabéns. Então vamos lá, ó. Eu vou deixar isso aqui de lado e agora eu vou trabalhar com vocês as questões da lista. De novo, o jeito que eu vou fazer, você não é obrigado a fazer assim. Faça do seu jeito, mas eu acho que o meu jeito é o mais fácil, tá? Então vamos lá, Camila Vieira, vamos lá. Então vamos ler a questão, ó. Eu vou ler bem tranquilo, bem pausado, sem pressa nenhuma. Eu vou até dar um enter nas outras questões para você esquecer ela. E vamos focar na questão 1 da nossa lista de exercícios. Então vamos lá, ó. Kevin, lê para a gente aqui o começo da questão. Peraí. Qual a molaridade de uma solução? Parou. Lê de novo. Qual a molaridade de uma solução? Parou. Lê de Tá bom. novo. Qual a molaridade de uma solução? Parou. Lê de novo. Qual a molaridade de uma solução? Parou. Agora eu vou ler para vocês. Eu estou interrompendo ele para você entender o que o problema está te pedindo. Ele te pergunta objetivamente qual a molaridade. Molaridade. Se ele quer saber a molaridade, eu quero saber o valor da letra M maiúscula. Eu quero saber quanto vale a molaridade. Molaridade é molaridade. Molaridade não é concentração comum. Molaridade
não é massa molecular. Molaridade não é número de mols. Molaridade não é massa. Molaridade não é volume. Molaridade é molaridade. Então está aqui o que o problema te pede. Calcule a molaridade. Então continue aí, Kevin. De uma solução. Qual a molaridade de uma solução em que foi dissolvido 10 gramas de açúcar? Parou. Ele pergunta qual é a molaridade de uma solução em que for dissolvido 10 gramas. 10 gramas. Gramas tem a ver com massa. Então, a massa é o Mzinho vale 10 gramas. Então, a massa de açúcar é 10 gramas. E ele coloca ali do lado a fórmula molecular desse açúcar. C12H22O11. Continua, Kevin. Que foi dissolvido 10 gramas de açúcar até completar 200 ml de solução. Tá ótimo. Obrigado, Kevin. Por nada. Obrigado. Então, ele te deu o volume. ml tem a ver com volume. Então, o volume da solução é 200 ml. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou indo bem calmamente para você entender. Mas não adianta você atropelar as coisas se você não está entendendo como se retiram os dados da questão. Se você não sabe o que o problema está te perguntando, você não vai acertar a questão. Então ele te pergunta qual a molaridade. Ele falou que a massa do açúcar é 10 gramas e o volume é 200 ml. Eu acho que essas informações aqui vocês conseguem retirar da questão. Tá tudo tranquilo, gente, por enquanto? Qual que é o primeiro passo? Extrair os dados. Vocês entenderam o começo de tudo? Uns 2 alunos aqui me deu um feedback aqui. Sim, ótimo. Sim. Beleza. Obrigado. Então tá. Então, se você não retirar os dados da questão corretamente, logicamente você vai errar. Escuta uma coisa que eu vou falar, que não é obrigação, só que é elegante. Não é obrigado, mas você, como futuro farmacêutico, tem que deixar as coisas elegantes. Professor, não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Quando você trabalha com molaridade, você tem uma unidade extremamente elegante e uma outra que é deselegante. O que é deselegante está certo. Se você é deselegante, eu não posso contestar isso. Mas não é legal. Está certo, só que não é legal. Então, qual é a nossa elegância? A padronização da elegância é você transformar o volume em litros. Então, vamos padronizar uma situação aqui para tornar ela elegante. Em problemas que envolvem molaridade, se o volume estiver em ml, a primeira coisa que você faz é transformar esse volume em litros. Aí você vai lembrar das aulas passadas que para você passar de ml para litro, você pega o número e divide por 1000. Então, na sua calculadora, se você pegar 200 ml e dividir por 1000, é a mesma coisa que 0,2 litros. Então, agora você transformou o ml, que é deselegante, em litro, que é elegante. Professor, eu sou obrigado a fazer isso? Não, você não é obrigado. Mas agora eu estou te obrigando.
Você não é, mas eu estou te obrigando. Não é que eu estou te obrigando. É para deixar as coisas padronizadas, tá? Então, volume ml, problemas de molaridade, transforma para litros. Mas por que, professor, que você é chato desse jeito? Não é porque eu sou chato. Porque quando você estiver na indústria, se você tiver vontade de trabalhar lá e você for para o controle de qualidade, e quando você manusear a farmacopeia, as concentrações molares estarão em litros. Você não vai encontrar uma molaridade no volume ml, porque não é padrão, não é elegante. Então, eu estou te acostumando com a sua rotina quando você se formar. Então, pegou o volume ml, transforma para litros, para a gente continuar. Então, vamos continuar a questão. Ó. Então, o que é que você tem na questão? Ele te deu a massa e te deu o volume. Só que ele está te perguntando quanto vale a molaridade. Só que lá no final, o Kevin ele não leu uma informação que o problema deu. Ele falou assim, ó, a massa molecular da sacarose. Professor, o que é sacarose? É o açúcar. O açúcar da questão é a sacarose. Então, ele te forneceu que a massa molecular da sacarose é 342. Só que aqui, o problema foi bonzinho. O problema é bonzinho. Só que eu não vou ser bonzinho. Então, eu nunca te daria a massa molecular. Mas por quê, professor? Porque você é mau? Não. É porque você sabe calcular massa molecular. Mas, professor, por que que eu preciso calcular a massa molecular? Sabe por quê? Você vai entender agora. Eu vou pegar a fórmula e eu vou dar um Ctrl C e colocar um Ctrl V. Essa aqui é a fórmula da molaridade. Para você calcular a molaridade de qualquer coisa, basta pegar o número de mols de qualquer coisa e dividir pelo volume. Então, se você quiser encontrar a molaridade do coronavírus, você pega o número de mols do coronavírus e divide pelo volume, que você encontra. Só que você sabe muito bem calcular o número de mols. Professor, como é que eu calculo o número de mols? É muito fácil. Você aprendeu aula passada. Para você calcular o número de mols, basta pegar a massa e dividir pela massa molecular. Então, entenda uma coisa para você nunca esquecer. Eu acho que você está percebendo o que eu vou fazer. Para que eu possa encontrar o valor de molaridade, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do número de mols que você não tem e eu preciso do volume que você tem. Então, para que eu possa encontrar o valor de molaridade, eu preciso encontrar quanto vale os mols. Só que eu não tenho. O problema não te deu o mol. O problema te deu a massa. Ele te deu a massa. Só que olha só que fácil. Se o problema te deu a massa, o que você consegue encontrar? Os mols. Então vamos encontrar os mols. Número de mols é igual. Quanto vale a massa que o problema lhe deu? 10 gramas. Quanto vale a massa molecular do açúcar? Eu não sei, professor. Se você não sabe, eu te ajudo a fazer. Você precisa encontrar a massa molecular do açúcar para você encontrar os mols. Quando você encontra os mols, é só você voltar na fórmula que você encontra a molaridade. Então vamos calcular aqui a massa molecular do açúcar. Se você perceber aqui em cima, ele te deu a fórmula do açúcar. C12H22O11. Eu vou fazer aqui
em cima para você entender. Eu vou aumentar a fonte para você enxergar melhor. Então vamos lá. Como é que você calcula a massa molecular mesmo? O primeiro passo é você separar o C, o H e o O. O segundo passo é você colocar a quantidade. Eu tenho 12 Cs, eu tenho 22 Hs e eu tenho 11 Os. Depois que você coloca a quantidade, você vai multiplicar pela massa atômica. O professor, pelo amor de Deus, essa Páscoa minha, eu fiquei com amnésia. Me explica onde está a massa atômica. Eu te explico, Camila Vieira. A massa atômica, você olha para baixo. O número que está embaixo do C é o número 12. O número que está embaixo do H é o número 1,008. Eu vou arredondar o H para 1, tá? Quem quiser arredondar, arredonda. Quem não quiser, não arredonda. Eu vou arredondar para 1. E embaixo do O tem o número 16. Agora você multiplicar. 12 vezes 12, 144. 22 vezes 1, 22. E 11 vezes 16 é 176. Agora, se você fizer a soma disso aqui, você vai chegar naquele resultado que estava lá. Qual é o resultado? 342 gramas por mol. Então, você não precisa que o problema lhe dê a massa molecular. Ele não vai te dar. Você sabe calcular, ué. Então, a massa molecular desse açúcar é 342. Ah, professor, então agora ficou fácil. Ficou muito fácil. Por quê? Porque agora eu volto aqui, ó. Número de mols do açúcar é igual à massa do açúcar, que é 10 gramas, dividido pela massa molecular que você calcula agora, que é 342. Agora, alguém aí vai fazer essa conta para o professor. Quanto que é 10 dividido por 342? 0, 0. Eu queria dar um 2, 2,9, 2,8. Me ajuda aí. 0,029, professor. Aí, então tô certo. Então, olha só. O que que você acabou de encontrar aqui, pelo amor de Deus? Você acabou de encontrar o número de mols do açúcar. Então, agora, você vai fazer a questão. Por quê? Porque ele quer saber o valor da molaridade. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Quanto vale o número de mols? Ué, você acabou de calcular, então é 0,029. E quanto vale o volume, professor? Ué, você tem 0,2 litros. Então, o número de mols é 0,029, que é o Nzinho, e o volume é 0,2 litros. Agora é só você pegar o 0,029 e dividir por 0,2. Qual que é a resposta disso aí, que eu nem sei? 0,100 e quanto? Por aí, sei lá. 0,145. O que, gente? Mol em cima e litro embaixo. Arredondamento não tem problema. Se você quiser colocar aqui 0,146, fique à vontade. Eu não vou pegar no pé de arredondamento. E aí, gente, é difícil encontrar? Opa, deixa eu aumentar aqui. E aí? Fala alguma coisa aí para mim. Deixa eu diminuir a fonte aqui para você enxergar. Deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu subir para ver se você enxerga o passo a passo que eu fiz. Alguém mandou uma mensagem aqui no chat. Fácil a princípio. Isso, Maria Eduarda, sempre vai ser mol por litro, tá? Professor, não entendi onde o senhor tirou aqueles números da massa molecular. Te explico, tá, Lucas? É o seguinte, ó.
Eu não sei se você veio à aula, mas ó, ele te deu aqui na questão a fórmula do açúcar, tá? Que é essa aqui, ó, C12H22O11. Então, qual que é o primeiro passo? É você separar quem, professor? O C, o H e o O. Qual que é o segundo passo? Colocar a quantidade. Eu tenho 12 Cs, eu tenho 22 Hs e eu tenho 11 Os. 12 Cs, 22 Hs, 11 Os. O próximo passo, Lucas, é você multiplicar pela massa atômica. Onde é que você olha? Na tabela periódica. Você pega o símbolo do carbono, que é o C, e olha o número que está embaixo. Embaixo do C tem o número 12. Embaixo do H tem o número 1, que eu arredondei. Embaixo do O tem o número 16. Aí você faz a multiplicação e no final você faz o somatório. 144 mais 22 mais 176. Aí você vai chegar na massa molecular desse açúcar, 342 gramas por mol. Entendeu, Lucas? Tá. Peraí, professor. Ah, tá. Gente, pode falar por áudio, tá? Sempre vai ser mol por litro. Agora, eu tenho certeza que alguns alunos utilizaram uma outra fórmula, que é uma fórmula direta. Eu, Rafael, não gosto dessa fórmula. Eu prefiro que você raciocine. Quer ver, gente? Presta atenção. Quando você faz uma macarronada na sua casa, como é que você raciocina? Kevin, momento culinária. Momento culinária na aula de química. Então presta atenção, ó. Ô Kevin, dê o ar da sua graça, que daqui a pouco eu vou chamar um outro aluno, a Camila Vieira. Kevin, me escuta aí, meu filho? Fala, professor. Tô ouvindo. Então, beleza. Então tá. Então, só para me escutar mesmo, pode desligar o áudio. É, Como é que você faz macarronada? Eu vou te explicar como é que eu faço a minha macarronada. A macarronada do prof. A primeira coisa que eu faço é pegar uma panela e colocar lá no fogão. Coloco azeite de oliva extra virgem com concentração de acidez baixa, menor que 0,5. Coloquei lá um azeitezinho. Para que eu possa fazer o macarrão, eu não posso colocar o macarrão direto, posso? Não. Depois o que eu faço? Eu pego um alhozinho, pico bem picadinho e jogo na panela. Só que antes de colocar o alho, tem um truque. Primeiro eu coloco a cebola para dourar, para depois colocar o alho, porque o alho queima muito rápido. Então, primeiro é o azeitezinho, uma cebolinha e o alhinho. Aí dá aquele cheiro gostoso. Aí vai lá, vou mexendo lá, mexendo lá. Eu adoro colocar uma pitadinha de açúcar, tá? Para quebrar a acidez do tomate. Depois que eu coloco o açúcar, eu coloco o extrato de tomate ou tomate picadinho no liquidificador. Coloco lá, deixo ferver, pegar gosto, experimento, coloco sal, coloco pimenta do reino, coloco tomilho e depois coloco o macarrão. Logicamente tem carne, né, tem salsicha para quem gosta. O que eu quero que você entenda é que para fazer um macarrão, eu tenho que seguir passos, tem etapas para serem seguidas. Eu não posso colocar o macarrão direto e temperar o macarrão, vai ficar horrível o macarrão. Então, qual é o nosso procedimento aqui? Toda vez, mas toda vez que o problema te pedir qual é a molaridade, a primeira coisa que você faz é o seguinte: colocar a fórmula. Qual é a fórmula, professor? É essa aqui, ó. Vou até aumentar o tamanho dela, ó. Tamanho 60. Essa é a fórmula. Para você calcular a molaridade, você precisa do número de mols e precisa do volume. O que o problema te deu? Ele te deu o volume, só que ele não te deu o número de mols. Ele te deu foi a massa. Aí você pensa assim, opa, se ele me deu a massa, eu vou transformar essa massa em número de mols. Como é que você transforma a massa em número de mols? Através dessa outra fórmula. Essa fórmula aqui, ela transforma
número de mols em massa. Ela transforma massa em número de mols. Então, como é que você encontra os mols? Simplesmente você pega a massa que ele te deu, que é 10 gramas, e divide pela massa molecular que você calculou, que é 342. Quando você faz a divisão, qual é a quantidade de mols que você encontrou? 0,029. Agora você volta lá na fórmula e substitui. Quanto vale os mols? Você acabou de calcular, 0,029. Quanto vale o volume? 0,2. É só dividir 0,029 por 0,2 que você chega na resposta. É sempre mol por litro. Você não pode pegar o 10 gramas e colocar no lugar do N. Por quê? Porque massa é massa. Mol é mol. Alexânia é Alexânia. Abadiânia é Abadiânia. Vocês estão entendendo, gente, a ordem? Como é que você encontra a molaridade? Me dê aí um do meu jeito, né? Sim. Deixa eu tirar dessa fonte. Sim, quem falou sim, eu nem sei, o Kevin, o Lucas, o Breno, ninguém foi. Jéssica Lopes, sim, sim, Lucas, sim, beleza. Professores não arredondar, tem problema? Não tem problema, né? Não, José, não tem problema não, tá? Não tem problema. Sem problema. Pode, Maria Eduarda, você pode arredondar na prova, sim, tá? O que importa para o professor não é a questão de arredondamento. O que importa para o professor é ver se você está entendendo como que você procede na questão. Se colocou aqui um 5, um 6, isso aqui para mim nem interessa. O que importa é que você construa o raciocínio da questão. Isso é o mais importante. Se você não raciocinar na questão, não tem como. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu vou fazer outra, tá, Camila Vieira? Eu vou fazer outra. Eu tenho certeza que eu não, eu tenho vivência. Eu sei que alguns entenderam, outros não, e outros que estão quase para entender. Está quase entendendo, faz outra questão, professor, faço, porque você não está quase entendendo. Eu tenho certeza que vai chegar uma hora que você vai achar isso aqui fácil. Eu tenho certeza que tem gente que não entendeu. Por isso que eu vou fazer outras questões com vocês, tá? Eu entendi, mas sei que tem outra mais difícil. Não é que é mais difícil. Tem um outro jeito de fazer, outros jeitos de fazer, em que eu não acho legal. Mas se você encontrou um outro método e chegar num resultado de forma correta, tá valendo. Só que eu prefiro construir o raciocínio. Qual que é a minha construção? Ué, se eu preciso encontrar a molaridade, eu preciso dos mols e preciso do volume. Se o volume eu tenho, eu vou calcular os mols. Como é que eu calculo os mols? Eu pego a massa e divido pela massa molecular. Eu vou construindo o raciocínio da questão na minha cabeça. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma outra questão, que é a questão 2, tá? Tranquilos. Eu não vou fazer na sequência, porque eu não quero atrapalhar o aprendizado de vocês hoje. Eu quero que você saia daqui entendendo tudo, tá? Eu vou fazer agora a questão 2 da lista. Deixa eu apagar aqui. Como ela está sendo gravada, depois você vai ter acesso à gravação, você vai revisar, tá? A questão. Então, vou fazer aqui a questão 2 comigo, ó. Deixa eu chamar aqui alguém para me ajudar. Vai ser a. Deixa eu pegar aqui o nome. Deus ajuda. Maísa Camargo. A Maísa Camargo vai nos ajudar. Maísa Camargo. Tá me escutando aí, Maísa Camargo? Tô sim, prof, Tá. mas tinha que ser eu. Tinha que ser você. Tinha que ser. Você. Olha só. Eu quero que você
Pegue a questão 2 e você vai ler ela de forma, você vai ler ela de forma bem pausada. É como se estivesse soletrando, aula de soletrando, bem devagar, devagar, sem pressa. Lê Tá, pra mas eu não gente, tô vendo Camargo. nada. Tá não? Não. Vocês estão vendo aí, gente? Eu Então, tô peraí, vendo deixa eu normal. voltar. Tá, deixa eu voltar aqui de novo. Eu saí, tá? Eu vou voltar. E agora, vocês estão vendo? Tá no celular, Maís, ou tá no computador? No celular. No celular é diferente, não é? Tem que apertar algum Ah, lugar? Nem agora eu sei. já vi. Ah, não, Funcionou. então tá. Então, beleza. Lê calmamente, tá? Vagarosamente, como se fosse uma tartaruga. Modo tartaruga, vai lá. Qual é Aí, a qual polaridade? é. Agora para. Qual é a molaridade? Então, ele quer saber quanto vale a letra M maiúscula. Essa é a questão. Qual é a molaridade? É a pergunta. Continua agora, Camargo. Do cloreto de sódio em Agora uma para. solução. Para. Minutinho, Zé de Camargo. Minutinho aí. Presta atenção. A Maísa, ela falou assim, cloreto de sódio. Vocês repararam que eu não coloquei a fórmula? Eu não coloquei a fórmula para forçar você a procurar. Mas para quem não sabe, cloreto de sódio, NaCl, tá? É a fórmula do cloreto de sódio. Então tá, qual a molaridade do cloreto de sódio? Vai lá, Camargo. Calma aí que eu quase não enxergo. Qual a molaridade do cloreto de sódio em uma solução preparada pela dissolução de 12,0 gramas até Peraí, completar. parou. 12,0 gramas. Grau, professor, gramas. Gramas é a massa. Então, a massa do cloreto de sódio, 12,0 ou 12 é a mesma coisa. Continua. Até completar Até. 250 ml de solução. Para de Obrigado, rir. Maísa. Obrigado. Então, olha só. R$ 10, viu? 10, ah, bom, tá bom. Um ovo de Páscoa. Então, olha só. O volume é 250 ml. Aí você pensa. O professor falou o seguinte: nós temos a deselegância e a elegância. A elegância é você passar o volume para litros. Então, vou pegar o número, vou dividir por 1000 para transformar o volume em litros. Então, 250 dividido por 1000 é 0,25 litros. Esse é o nosso volume. Então, tá. Então, agora vamos lá. Ó. O que ele está perguntando? Qual é a molaridade? Para você calcular a molaridade, existe uma fórmula. Qual que é a fórmula, professor? Molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Essa é a fórmula. Só tem essa. Essa é a fórmula e ponto final. Só que olha só, quer ver como é que tá legal isso aqui, ó? Eu vou colocar aqui justificado, ó. Molaridade é igual. Ô, Maísa, o problema te deu o número de mols? Hum. Ah, não, professor, pula aí. Não. Ele te deu ou não te deu o número de mols? Não. 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 Lógico que não.
O que que ele Mols te é deu? o Qual é a N massa? maiorzinho, né? Mols é o N minúsculo. É o Nzinho. Hum, Ele não te deu mol. O que que ele te deu? Te deu a massa. Ele te deu a massa. Maísa é Maísa. Camila é Camila. A Camila não é a Maísa. E muito menos a Maísa não é a Camila. Então, massa é massa. Mol é mol. Lá na fórmula, o que você tem não é a massa, é o mol. Então, qual é o primeiro passo? É você encontrar os mols. Só que para você encontrar os mols, você precisa daquela segunda fórmula. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. A massa você tem? A massa você tem. É 12 gramas. A massa molecular você tem? Não. Só que você pode calcular a massa molecular. Como é que você calcula a massa molecular? É só você lembrar. Primeiro passo é separar Na e Cl. Segundo passo é você colocar a quantidade. Eu tenho um sódio e eu tenho um cloro. Terceiro passo é você multiplicar pela massa atômica. Embaixo do Na tem o número 23 e embaixo do cloro é o número 35,5 ou 45, dependendo da tabela, né? Agora, multiplicar 1 vezes 23 é 23. 1 vezes 35,5 é 35,5. Como é que você encontra a massa molecular? É só você somar 23 com 35,5. Então, o resultado da massa molecular para o cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. Então, agora você vem aqui nessa fórmula que está de vermelho para você encontrar o número de mols para depois você voltar na fórmula e encontrar a molaridade. Então, o número de mols é igual a massa você tem, que é 12 gramas. A massa molecular você acabou de calcular, é 58,5. Alguém pode dividir para mim aí 12 por 58,5? Vai dar 0,204, 205, sei lá. 0,205, professor. Aí, estou bom de cabeça. Mols. Então, o que, que você acabou de encontrar aqui? Você acabou de encontrar o número de mols. Então, agora você vai lá na fórmula e você faz a substituição. Quanto vale o N? Você acabou de calcular. 0,205 mols. E quanto vale o volume? 0,25 litros. Agora é só você dividir isso aqui. Qual é o resultado? 0,82 mol por litro. Isso, mol em cima e litro embaixo. E você fez a questão. Professor, Fala, pode falar. uma dúvida. Por exemplo, na hora da prova, o senhor sabe, logicamente o senhor vai saber a resposta, né? O gabarito. No Sim, caso, tipo assim, se der uma diferença, assim, algum númerozinho, assim, no final, o senhor consideraria alguma coisa? lógico, lógico. Igual eu falei, ó, questões de arredondamento são secundários, tá? Se você quiser colocar um númerozinho aqui, sei lá, 0,821, 822, isso para mim não influencia em nada. O que eu vou olhar é uma perspectiva do seu resultado final, tá? Porque vocês vão ficar em dúvida, arredondo, não arredondo, faz do jeito que você quiser. Sabe por quê? Porque eu posso perguntar assim para vocês, ó, qual é o valor aproximado? Quando eu falo aproximado, você sabe o que eu estou falando. E lá na questão, se for de ABCDE, eu não vou colocar alternativas muito próximas. Por exemplo, letra A, 0,82. Letra B,
0,96. Eu vou dar uma diferença muito grande dos números para você não ter dúvida na sua aproximação. Tá bom? Certo, Kevin? Professor, Certo, professor. Obrigado, entendi. De nada. Fala, Breno, ou Lucas, acho que é o Breno. é o Breno. Se no caso Fala, eu Breno. fizesse a conta aí bonitinho, com os valores que você colocou, aí, bonitinho, armei a conta, Bonitinho. deixei todo o esquema Bonitinho. lá, 12 por 8. Bonitinho. Só que no final eu Bonitinho. arredondei para 1. Aqui, mas olha só. Arredondei para 1. Deu BO? Olha, aqui eu acho que dá BO, sabe por quê? Porque aqui tá muito forçado, porque de 0,8 para 1, esse 0,2 é uma diferença muito grande em termos de molaridade. Mas assim, você pode falar assim, ó, Breno, é aproximadamente 1. Aí eu considero que é uma coisa aproximada, mas tente arredondar algo menos forçado, entendeu? Se você falar assim, professor, eu posso colocar 0,8? Pode, porque 0,82 e 0,8 é praticamente a mesma coisa. Agora, se eu pego isso aqui e coloco 1, eu acho que a pressão aí vai para 20 por 18. Aí tá quase emendando a máxima com a mínima, tá quase morto. Mas não morreu, né? Então Mas fechou. é porque é muito. É porque quando você segue um controle de qualidade lá na indústria, as concentrações não podem ser arredondadas. Fala assim, ó, eu quero uma concentração 1 mol por litro é 1 mol por litro. Não é 0,8, não é 0,9. Aí, para você não ter essa possível falha no seu controle de qualidade, se você for trabalhar um dia com isso que você não sabe, para você não sofrer, tá? Então, tente arredondar a algo mais palpável, nada muito forçado. Beleza. Obrigado, Breno, pela pergunta, interessante, porque muitos alunos também poderiam ter a mesma dúvida. Deixa eu ver aqui, sim, estou vendo. Não, tá, desejo tá. Pessoal, me dê um feedback aqui por áudio. E aí? Como é que vocês estão? Tá tudo bem. Tudo Tudo tranquilo. bem? Achei legal que o conteúdo é bem progressivo, vai uma coisa puxando a outra. Aí quando você vai Rapaz, aprendendo uma coisinha de cada vez, você vai aprendendo direitinho, aí fica filé, dá pra você lembrar de tudo e fica mais fácil você chegar no resultado final. Foda, porque no o ensino médio Breno, ele só empurrava um bando de fórmula na gente e falava se vira, doidinho. era. Ô, Breno, eu vou te falar que você não consegue ver, mas os meus pelos dos meus braços, eles arrepiaram agora. Não foi pela sua beleza, não. Foi pela sua fala. Porque você falou tudo. Você falou tudo. Por que que você aprendeu massa molecular? É para O áudio aqui deu uma você cortada. aprender a calcular o número de mols. Por que que você aprendeu a calcular o número de mols? Para calcular a molaridade. Você está para fala, porque você resumiu o que eu queria falar. O que que você aprendeu semana retrasada? Você aprendeu a calcular massa molecular. Mas por que que você aprendeu a calcular massa molecular? Para você aprender a calcular o número de mols. E por que que você aprende a calcular o número de mols? Para você calcular a molaridade. Não sei se vocês estão percebendo. Eu não estou jogando o conteúdo. Eu estou fazendo uma união de conteúdos para chegar onde eu quero. E onde eu quero chegar? Na molaridade. Se eu fizesse etapa por etapa, você não entenderia o porquê das coisas. Professor, mas por que que eu estou estudando massa molecular? Ah, agora eu entendi.
Porque se eu não souber massa molecular, eu não encontro mol. E se eu não encontrar o mol, eu não encontro a molaridade. É progressivo. Você vai progredindo no conteúdo para chegar onde você quer. Isso aqui, igual o Breno falou, não tem nada sendo jogado. Você está construindo conhecimento aula após aula, que era a molaridade. Isso é extremamente importante, você entender o que eu estou fazendo. Eu estou construindo a nossa teia para poder pegar os insetos. A gente construiu nossa teia de aranha para poder pegar os insetos. E a gente comeu os insetos. Professor, A gente tem que entender a molaridade. Fala. Professor, a paciência Pode ao falar. Quem tá ensinar falando? também, ela faz toda a diferença. Eu também acho. Eu sou paciente, não sou? Até que eu sou. É, eu acho. Porque Não sou? a paciência ao ensinar Eu é também bem mais fácil de aprender. Por quê, gente? Porque você falou certinho. Por quê? Porque olha só, se eu não for paciente, você não vai entender. Eu conheço como o aluno é. Se o professor não tiver o entendimento que a matéria já não é fácil, e você não tiver paciência para explicar para o aluno, ele não vai vir mais na aula. Eu conheço como o aluno é. Ele vai falar assim: não, para que eu vou lá? Se eu não vou entender nada, o professor não tem paciência comigo, para que eu vou na aula? Mas eu tento, gente, da melhor forma, eu faço as tripas coração para você entender. Porque eu sei que isso aqui é importante para sua vida. Tudo que eu falo aqui é importante. Você vai entender lá na frente. Hoje você não está entendendo nada do porquê disso, mas você vai entender lá na frente. Tá? Então, eu vou fazer mais uma. Então, eu tô bem calmamente, bem tranquilo, para vocês entenderem o passo a passo. Vou fazer mais uma para vocês entenderem, tá? A Professor, 4 eu não vou fazer, porque. Fala, pode falar. Quem falou? Lucas? eu tenho uma dúvida, é o Lucas. Matheus. Oi, Lucas. Na ligação, Pode falar. na matéria de ligação, é só a regra dos octetos? Olha só, presta atenção. Eu nem falei ainda de ligação iônica. Eu vou falar mais na frente. Mas a única ligação que eu falei foi a ligação covalente, que realmente é a regra do octeto. Só que eu não falei, Lucas, de exceções. A única que eu falei foi o H. Por quê? Porque se eu for ficar falando de exceção à regra, vocês irão enlouquecer. Porque a exceção, quem estuda mais são os químicos na química inorgânica específica deles. Vocês, como farmacêuticos, vocês não precisam estudar exceções, coisas bem pontuais. Mas, assim, regra do octeto é a regra da ligação covalente. É só isso que eu falei. Tá, Lucas? Tá bom, obrigado, professor. Lucas, de nada, pode, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Pode me interromper aí. Vou fazer uma outra questão. Eu não vou fazer a 4. Por quê, professor? Porque não é a hora, não é a hora. Muito menos a 5, eu não sou louco. Muito menos a 9. Vou fazer 9 em uma outra oportunidade. Não quero fazer nada disso com vocês. Deixa eu ver uma aqui. Eu vou fazer a questão 15. A 14, daqui a pouco eu falo ou peço para vocês fazerem em casa. Então, eu vou tentar fazer aqui a questão 15 e daqui a pouco eu faço outras, tá? Professor. Fala, Kevin, pode falar. Assim, Tô te escutando. essas fórmulas químicas, tipo aí o cloreto de sódio, hipocloreto de sódio, a gente não vai ver essa matéria assim não, para aprender a formar, a montar esses... O que acontece? Eu posso até explicar para vocês. Só que essa matéria não está na nossa ementa. Eu posso depois montar algum tipo de tabelinha com os nomes para você entender. Por exemplo,
sulfato. O que é o sulfato? É o SO4. Então eu posso até fazer isso. A gente acaba de ver molaridade e eu tento dar uma pinceladinha com vocês, uma revisão do ensino médio de como você dá nome para moléculas inorgânicas, tá? Eu acho importante, já que você falou, eu vou, nas próximas aulas, eu vou bater uma aula sobre nomenclatura de compostos inorgânicos, tá? Para você entender o que é um sulfato, o que é um sulfito, o que é um tiosulfato, o que é um hidróxido, tá? Então, bom, tá, Kevin? Vou fazer isso por vocês. Eu acho importante também, porque eu acho que vocês nem lembram, né? É porque isso é Vou química fazer isso, tá? inorgânica, né, professor? E vocês não têm. Vocês não têm. Qual que é a matéria de vocês? Química geral e inorgânica. Mas não tem como eu avançar na inorgânica, sendo que eu tenho que dar geral primeiro. Porque essa matéria de nomenclatura, você vê ela em química inorgânica pura. Como vocês não têm ela pura, quem tem é só processos químicos, eu acho importante realmente eu fazer uma aula. Eu acho que vocês vão ganhar conhecimento em relação a isso, em relação a saber. Por exemplo, o que é hipoclorito? Qual que é a fórmula do hipoclorito? Né? Então eu vou fazer isso sim, tá? Daqui a umas 2, 3 horas eu começo a falar sobre nomenclatura, tá? Eu acho importante. Tá certo, Kevin? Certo, professor. Obrigado. Bom, você tá de parabéns, viu? Você talvez despertou a curiosidade de muitos alunos, porque é muito fácil eu te dar a fórmula. Agora, quando eu não te dou o nome para você montar, aí você não vai saber. Porque se você não sabe associar o nome à fórmula. Então vai ter uma aula sobre isso, tá? Eu vou fazer isso para vocês. Pois é, Então porque lá. rapidinho, era a Ah. matéria que eu tive no ensino médio, eu adorava essa matéria, eu achei que a gente ia rever, por isso que é uma matéria Não boa, eu dá. gosto mais. É boa, é boa. Mas essa matéria é química inorgânica pura. Ela é inorgânica mesmo. Sim, sim. Porque a química geral, ela é uma matéria que depende de todas. A gente não, por exemplo, vocês da farmácia vão ter química analítica, química orgânica, físico-química, vocês não têm química inorgânica. Mas eu acho importante. Eu vou acatar a sua sugestão, tá? Para todo mundo, para processos, para farmácia, para todo mundo. Eu acho legal. Obrigado aí pela dica, viu, Kevin? Você ganhou aí um ovo de Páscoa. Por nada. Obrigado. Ó, vou cobrar o meu. Cacau Show. Pode deixar. Beleza, mas eu vou pagar. Olha só, eu vou fazer aqui A a questão Maísa vai 15. pagar, a Maísa já ia pedir o dela por ter lido a tarefa. Que é isso? Eu vou pedir para. Deixa eu pegar aqui o nome de alguém, para Vieira pagar. Vamos lá. Eu vou fazer a questão 15 para reforçar o seu conhecimento, tá? Então vamos lá, eu vou ler a questão com você para você entender. Só entenda uma coisa. Eu sempre estou colocando aqui em cima a unidade. Molaridade é mol por litro. Então, se você encontrar na questão mol por litro, eu estou querendo te falar que aquilo ali é a molaridade. Tá? Molaridade é mol por litro. Vamos lá, ó. No preparo de uma solução alvejante de tinturaria, 521,5 gramas. 521,5 gramas. Gramas é a massa. Então, a massa do alvejante é 521,5 gramas de hipoclorito de sódio. Para quem não sabe, hipoclorito de sódio é o ativo que está na quiboa, tá? Que, inclusive, extermina coronavírus. Então, por gentileza, gente, isso aqui é até uma coisa importante. Quando você estiver na sua casa, não precisa ficar passando o álcool gel. O álcool gel é só quando você sai da sua casa, você não tem água e sabão. Então, na sua casa, é água e sabão. Só que não é água e sabão, você não vai passar o sabão só com 2 segundos, não. Esfrega bem a sua mão para depois lavar. E para você limpar móveis ou até o chão,
é importante você colocar um pouquinho de hipoclorito, tá? Ou com um álcool 70 líquido. Só que não precisa, gente. Álcool é muito caro, 70 líquido. Ou em gel. Limpa lá a sua escrivaninha com um pouquinho de hipoclorito de sódio. Pega lá 2 litros de água, coloca lá uma tampinha de hipoclorito, ou meia tampinha, um pouquinho. Você elimina realmente os germes, tá? Então, na sua casa, lava a sua mão. Não precisa utilizar álcool gel, pelo amor de Deus, hein? E pelo amor de Deus, não vai inventar de comprar um álcool acima de 70%. Porque não adianta nada. E é risco. Por quê? Porque quando o álcool é 70 líquido, já tem risco. Porque o álcool gel, a palavra gel fala que o álcool fica retido no gel. Ele não evapora facilmente. O álcool 70 sem ser gel evapora facilmente. Risco de explosão. Muito cuidado. Então, utilidade pública. Ou é álcool gel 70, tá? Na rua e na sua casa, água e sabão. E no seu chão, uma aguinha lá para limpar, jogar água e um pouco de sódio, tá? Então, beleza. Falei demais. São dissolvidos em água suficiente para 10 litros de solução. 10 litros é o volume. Então, o volume da sua solução é 10 litros. Agora, qual é a pergunta? A concentração em mol por litro da solução obtida ele quer saber a concentração em mol por litro. Mol por litro é a molaridade. E ele foi bonzinho com vocês, ó. Ele falou que quando eu falo massa molar, é a mesma coisa de massa molecular. São sinônimos, tá? Ele te deu a massa molar do hipoclorito de sódio, 74,5 gramas por mol. Bem, em uma futura prova, eu não vou dar a massa molecular para vocês. Vocês vão na tabela periódica vão calcular. Então, vamos calcular aqui, só para você aprender a reaprender. Primeiro passo é você separar. Segundo passo é você colocar a quantidade. Aqui está fácil, só tem um, né? Um sódio, um cloro e um O. Terceiro passo é multiplicar pela massa atômica. O sódio é 23, o cloro é 35,5, que vai dar 35,5, e o O é 16, que vai dar 16. Se você somar isso aqui, você vai chegar na resposta do problema. A massa molecular do hipoclorito de sódio é 74,5 gramas por mol, que é o mesmo valor que ele te deu na questão. Tá? Então, você sabe calcular e chegar nesse valor aqui. Ó, tá? Então, isso aqui é o valor. Então, beleza. Então, ele quer saber a molaridade, né? Então, como é que você calcula a molaridade? Você pega o número de mols e divide pelo volume. O volume você tem. Inclusive, já está em litros. Perfeito. O que você não tem é o número de mols. Então, vamos calcular o número de mols. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Quanto vale a massa que o problema te deu? Está lá, ó. 521,5 gramas do alvejante. E quanto vale a massa molecular que você calculou? 74,5. Aqui eu acho que vai dar 7. Isso. Divide aí, gente. 521,5 por 74,5. Eu não sei. Pode ser que dê 7 aqui. 7, professor. Ficou bom, então. Então, o número de mols do alvejante é 7 mols. Então, agora eu volto na fórmula. Deixa eu aumentar aqui a fórmula, colocar de amarelo e uma fonte 20. Para você enxergar a fórmula bem. Fonte 16. Vamos lá. Molaridade é igual. Quanto vale o número de mols? Você acabou de calcular. 7 mols. Quanto vale o volume? Ele te deu 10 litros. Molaridade é igual 7 dividido por 10, 0,7 mol por litro. E aqui
está a sua resposta. Então, primeiro eu encontrei os mols, para depois encontrar a molaridade. E aí, gente? Foi tranquilo? Opa. Very Foi. easy. Foi Nossa, tranquilo. Nada que umas foi tranquilo. 10 aulas dessa não aprenda. É isso aí, Maria. Nada com as 10 aulas. Tá certo. Você vai rever a aula e vai entender. Isso aí, Camila. Então anota aí agora o que eu quero que você faça, tá? Para me entregar. Vocês vão me entregar, pode ser por WhatsApp, ou você pode postar ou por WhatsApp, ou por e-mail, ou por como é que você quiser. Se quiser mandar uma cegonha aqui para casa, um pombo, sei lá, me entregar, do jeito que você quiser. Eu só quero que você faça o que eu vou pedir aqui, ó. Poucas coisas. Atividade para casa. Só quem está aqui, quem for ver, que vai fazer. E não se esqueçam, tudo que eu peço, no final das contas, tem a sua recompensa, tá? Então não adianta o aluno não fazer, sendo que lá depois eu vou cobrar dele, tá? Então, anota o que é para você fazer. Atividades para casa, para me entregar até 10 horas da noite da segunda-feira que vem, tá? Então, você tem uma semana para fazer. Anota aí. Questão, não vai ser muitas não. Questão 14. Vocês vão pesquisar a fórmula da glicose, tá na questão 14. Vão pesquisar. 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20. Por exemplo, tem questões em que eu arredondei as massas atômicas. Não tem problema. Como eu vou ver o seu cálculo, não tem problema. Arredonda, não arredonda, fica a seu critério. Então, eu parei na 20, né? Deixa eu ver aqui. E a 19. A 19 é um desafio. E a 26 também. Pronto. Questão 26. Questão 20. Questão 19. Questão 18. Questão 16. E questão 14. Eu só quero essas questões que vocês me mandem. Porque, gente, eu preciso e você também precisa se cobrar. Se o professor não começa a cobrar do aluno uma certa disciplina, o aluno relaxa. E a única coisa que eu não quero é que vocês relaxem. Tá? Pode ser no WhatsApp, pode ser como você quiser. Pega, faz um caderno, tira uma foto. Eu só quero que você se dedique e faça. Você tem uma semaninha para fazer os números da Mega. Tá? Uma semaninha para fazer. E assim, gente, tudo vai dar certo no final. Nunca se esqueça que eu vou falar agora. Se você faz a sua parte, os professores vão fazer a deles. E no final, você vai ter aprendizado. Eu estou tentando fazer o máximo para você entender, ter uma aula interativa, mudando a estratégia para que você venha às aulas e você sinta que é o momento de você perguntar. Quem assistir a gravação não vai perguntar o que não entendeu. Gente, e o que eu estou percebendo? Que os alunos praticamente são os mesmos. Aquela nossa sala lá tem 80 alunos. Os alunos não estão entrando. O que eu posso perdoar são os que não estão dando acesso à internet. Os outros têm que vir. Gente, é o momento mais importante da vida esse contato aluno-professor. Eu estou aqui para vocês.
porque eu gosto de ensinar, tá? Então, assim, boa noite para todo mundo. Vocês têm alguma dúvida sobre a matéria? Pode perguntar aqui, tá? Eu vou sair aqui da gravação, porque eu vou acabar esquecendo de parar isso aqui. Eu vou postar lá o link, tá?